Obrigada. É estranho mesmo, é a primeira aula que eu estou dando. Parece que vocês não estão ouvindo a gente, né? É por isso que o pessoal fala alto, né? Primeiro, obrigada a todos, né, pela possibilidade de falar desse tema. Algumas pessoas até abordaram no meio do caminho pensando o que seria VBHC, né? Ainda é um conceito que ele não vem sendo tão difundido, apesar da gente já fazer isso, né? Então, eu particularmente gosto muito quando a gente vê as pessoas falando de coisas inovadoras e aí a gente vê que na prática a gente já faz, só não chama daquilo. Então, o que é o VBHC? Nada mais é do que transformar o cuidado do paciente em valor. É entender o que é que a gente realmente está entregando para aquelas pessoas que a gente está atendendo. Então, a aula hoje ela vai ser um tanto quanto mais conceitual, até para a gente se enxergar o que é que a gente vem fazendo de VBHC e a gente tentar transformar isso, sistematizar isso para expandir cada vez mais nos nossos serviços. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer essa autocrítica e tem que refletir como hemorrede pública nacional é que nós somos responsáveis pela distribuição de milhões de hemocomponentes no ano todo. E será que isso está fazendo a diferença na vida das pessoas que a gente vem atendendo? Os nossos pacientes estão, de fato, vivendo melhor por conta desse serviço que a gente vem prestando? A gente tem um ecossistema de saúde hoje que ele é guiado, seja no SUS, seja na saúde suplementar, de que a gente tem um modelo de fee for service, ou seja, quanto mais eu produzo, mais eu recebo. Então, a gente pensa em produzir, 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 e muitas vezes não acompanha qual é o desfecho de fato que aquilo está gerando para os nossos pacientes. Então, a gente precisa pensar em mudar esse paradigma, porque hoje a gente tem uma realidade do cuidado que ela é muito mais fragmentada. Você não olha a jornada completa do paciente e você divide esse paciente como se ele fosse compartimentos, né? Então, o paciente ele é visto na UPA, por exemplo, um doente falciforme. Ele é visto na UPA como uma crise álgica, o hemocentro libera a transfusão de urgência para aquele paciente, o hospital interna trata as complicações e ninguém, em nenhum momento, olhou esse paciente por completo, olhou de fato a jornada completa desse paciente. E aí a gente acaba atuando muitas vezes como banco de sangue que a gente não quer ser. A gente passa a atuar como fornecedores de hemocomponentes, quando, na verdade, a gente tem um papel muito mais importante para o sistema de saúde. Então, o Porter, que ele é muito conhecido na administração, ele desenvolveu esse conceito de VBHC, tá? E aí, o que é que entra como disruptivo? Que a gente precisa entender que, quando eu falo de valor, eu não estou falando de financeiro. Entregar valor não é simplesmente encontrar uma metodologia que tenha que tenha um menor custo, mas que ela tenha um melhor benefício para a pessoa que vai ser atendida por aquela tecnologia, tá? Então, a gente precisa entender quais são os desfechos que importam para o paciente, né? A gente precisa entender os custos do ciclo completo de cuidado e não olhar fragmentado. Só qual é o custo de fazer uma eritrocitoaférese automatizada. Para mim, Hemocentro vai ser muito mais caro do que fazer uma troca manual. Mas e para o ecossistema de saúde? E para o meu paciente? O que é que vai ser melhor? Né? Então, a gente precisa entender que a gente tem que mudar essa ideia de olhar o custo unitário das coisas e entender o custo para o ecossistema de saúde, porque nós fazemos parte do ecossistema. Então, tudo está relacionado com a gente também. Então, a gente já está vivendo isso, mas a gente precisa consolidar essa matriz de transição. Então, eu preciso sair do foco em volume, que eu recebo mais financeiramente, porque a gente tem que falar de sustentabilidade financeira, a gente não pode ficar achando que a gente vou implementar tudo e pronto. A gente sabe que a gente precisa de uma sustentabilidade financeira, mas hoje os sistemas eles são baseados em volume,
Quanto mais transfusões eu faço, quanto mais procedimentos eu realizo, quanto é o custo unitário de cada hemocomponente, de cada procedimento. E dentro do próprio hemocentro e dentro do hospital, a gente trabalha com departamentos isolados, então eu tenho a sorologia, eu tenho o NAT, eu tenho a coleta, quando, na verdade, a gente precisa pensar no todo, né? Então, eu preciso passar a ter um enfoque melhor no valor que eu estou entregando. Então, eu preciso pensar como é que está a qualidade de vida daquele meu paciente, quantos dias livres de dor ele está, qual é o custo completo daquele cuidado para aquela pessoa. E eu preciso pensar que aí esse conceito foi Porter que colocou dos IPUs, das unidades de prática integrada, e eu preciso ter esses IPUs por condição clínica, tá? Quando a gente olha para a estrutura organizacional, a gente tem que sair do parâmetro de eu trabalho com departamentos isolados para eu pensar em IPUs e pensar no ciclo completo do cuidado integrado daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu falar em doença falciforme, eu não estou falando só da complicação, da complicação aguda, do acompanhamento crônico, eu não faço a complicação aguda porque eu não sou hospital, eu faço só o segmento crônico quando ele complica em outro lugar. Né? A gente tem que pensar que eu preciso ter um time multidisciplinar dedicado, que eu preciso entender as necessidades e quais são os desfechos e qual vai ser o custo daquele cuidado para aquele paciente, e entender que a responsabilidade por esse ciclo é uma responsabilidade compartilhada, né? Acredito que essa seja uma das maiores dificuldades que a gente tem. As pessoas entenderem que cada uma tem o seu papel e que a gente precisa trabalhar orquestrando o papel de cada um para que a gente consiga chegar no objetivo final daquele cuidado para a pessoa. Um exemplo bem saindo um pouquinho da hematologia, entrando na hemoterapia, é o PBM. Eu acho que o PBM ele é uma dos exemplos que a gente consegue enxergar bem na prática dessa mudança de paradigma. Então, a gente sai da questão de eu transfundo guiado por um nível de hemoglobina, o meu objetivo é, se eu vou fazer a cirurgia, eu quero o meu 8, 9 de hemoglobina, e a gente passa a pensar na jornada completa daquele paciente. Eu vou fazer uma cirurgia, ele precisa chegar bem, sem anemia, eu vou começar a cuidar dele no pré-operatório, eu vou investigar a anemia, vou tratar a anemia, para que ele não precise chegar anêmico e tenha um pior desfecho, precise transfundir, que vai infectar mais, vai morrer mais, vai ficar mais tempo internado. Então, o PBM é um exemplo muito palpável de VBHC. Então, acaba que a gente discutiu o PBM várias vezes aqui e a gente não sabia que fazia VBHC e a gente faz VBHC, porque a gente já está mudando esse olhar. A gente só precisa ampliar isso para outros cenários, além da questão da transfusão. E aí a gente tem alguns conceitos que são importantes a gente ter em mente, que são os CROMs, os PROMs e os PREMs. O que é cada um desses? Os CROMs, acho que quem é profissional de saúde já consegue entender muito bem, porque os CROMs são quais são os desfechos clínicos que eu enxergo para aquela pessoa. Então, a gente discute isso muito com o indicador, né? Qual é a taxa de internação do meu doente falciforme por crise aguda, qual é a taxa anualizada de sangramento do meu paciente hemofílico, qual é o nível de hemoglobina que o meu paciente tem que chegar na cirurgia. Então, são medidas de desfechos clínicos que a gente já está um pouco mais acostumado a ver. E aí, os PROMs é o olhar do paciente. Então, são medidas de desfechos reportados pelo próprio paciente sobre a sua saúde e a qualidade de vida dele. A gente tem um modelo de saúde que é muito centrado, né, muito médico-centrado. Então, a gente pensa o que é que o médico acha que é melhor, mas nem sempre o que o médico acha que é melhor é o que é melhor para o paciente. Pode ser que, para mim, esse desfecho que você está tão preocupado não importe. Então, isso são os PROMs. A gente entendeu o que realmente importa para o paciente. E os PREMs são as medidas da experiência do paciente. Um exemplo bem básico e que todo mundo aqui já viveu. Fui fazer um Holter.
fiz o Holter numa clínica conceituada, que o meu médico me indicou, o laudo desse Holter é ótimo, é maravilhoso. Ok, cheguei lá, fiquei 1 hora e 30 minutos esperando para ser chamada na recepção. Pode ser o melhor exame da face da Terra, eu não volto mais. Porque, para mim, tempo é uma coisa que importa muito. Então, a minha experiência naquela clínica de saúde não foi boa. Porque, para você colocar um Holter, você demora 10 minutos. Como que eu passo 90 minutos esperando só para a atendente me chamar e pegar minha identidade? Então, os prêmios, eles medem isso. Qual é a sua experiência? O que importa para você? Né? Se a gente for fazer aqui uma pesquisa de satisfação do evento, tem gente que se incomodou com o fone que aperta a orelha. Tem gente que não se incomodou. Né? Tem gente que se incomodou porque dá para ouvir o outro palestrante. Tem gente que não se incomodou. Tem gente que se incomodou com o lanche. Tem gente que não se incomodou. Então, isso é a medida da experiência. Que quando a gente puxa para o sistema de saúde, a gente precisa entender o que é que realmente eu posso ter o melhor médico, o mais capacitado, o mais renomado, mas que ao entrar no consultório, ele não olhou nem para a sua cara. Então, é isso que você quer para você? Aí, às vezes, a gente fica sem entender por que é que eu tenho tanta reclamação, porque eu não estou entendendo o que é que o meu público-alvo precisa. E, infelizmente, no SUS, a gente vive algumas realidades que as pessoas acham que eu já estou te dando o exame, já estou te dando o melhor médico, tu ainda quer o quê? Tapete vermelho? Por que não? Né? Quando a gente vai ser atendido em algum lugar, a gente quer o tapete vermelho. O tapete vermelho, para mim, é uma coisa, para você é outra. Né? E é exatamente isso que a gente precisa entender em cada contexto clínico, o que é o tapete vermelho para cada situação. Tá? E aí, por que é importante a gente medir esses PROMs? Porque muitas vezes a gente foca o nosso objetivo no que não é o mais importante, porque a gente acaba medindo a experiência do paciente, o resultado que aquele paciente precisa pela nossa régua. E aí esse exemplo é muito interessante, porque quando ele compara ali nas pessoas com hemofilia, por exemplo, os CROMs com os PROMs, ele tem essa pesquisa, né, que foi publicada em 2021, que ele viu que o paciente hemofílico, mesmo com muita doença articular, ele achava que ele tinha uma qualidade de vida muito melhor do que a equipe de saúde imaginava que ele teria. Então, as pessoas se surpreenderam com isso, porque a gente está preocupado muitas vezes com o nível de fator, com a taxa anualizada de sangramento, e muitas vezes para o paciente, ele já se acostumou com a dor, ele já se acostumou com aquela condição clínica e aquilo já não impacta tanto para ele. Né? Então, por isso que é importante a gente ter essa ideia de o que é que realmente tem impacto e o que é que realmente importa para a pessoa que está vivendo com aquela condição. E a gente medir a partir da visão dela e não da nossa visão. Tá? E aí, agora que a gente entendeu, né, um pouco da teoria global do VBHC, a gente precisa sair do conceito teórico e ir para o conceito prático. Mas existe uma lacuna, né, que a gente não pode deixar cair nessa ponte. Então, a gente precisa compreender o que é VBHC é fácil, mas incorporá-lo à rotina, principalmente com os desafios que a gente vive, operacionais no dia a dia, a gente acaba sendo engolido por essas demandas operacionais e fica um pouco mais complexo da gente fazer VBHC na prática mesmo, tá? Aí alguns exemplos disso, você tem prontuários eletrônicos fragmentados que não se comunicam, então a gente não consegue ter essa interoperabilidade entre sistemas, a gente tem um sistema de saúde muito fragmentado, a atenção primária, a atenção especializada, cuidado terciário, que não se comunicam, não se entendem muitas vezes, a gente tem culturas institucionais muito resistentes à transparência, então a gente não decide o hospital que a gente vai internar pela taxa de infecção daquele hospital. Se fosse fazer uma cirurgia, eu queria saber, vou fazer uma cirurgia eletiva, uma plástica, vou fazer uma abdominoplastia. A gente faz o quê? Escolhe o médico e vai operar onde aquele médico opera. Mas e se eu soubesse qual é a taxa
de infecção pós-cirúrgica desse hospital. Aqui é 3%, aqui é 0,1%. Eu ia para o 0,1%, mas a gente não tem esse dado, porque as pessoas não mostram esse dado para a gente. Então, como que a gente decide, né? Qual é o melhor lugar que a gente vai? E aí, existem 3 armadilhas na transição para essa mudança de paradigma, né? Uma é o falso VBHC, então a gente confunde gestão baseada em valor com cortes de orçamento. Eu estou achando que porque eu estou entregando a mesma coisa a um custo menor, eu estou fazendo VBHC. Não necessariamente, porque eu tenho que olhar o que é que eu estou entregando. Será que eu estou entregando o que eu tenho que entregar? Né? A gente tem a paralisia por dados, que era um sistema de TI perfeito, que seja interoperável, que me entregue tudo, que me mostre todos os indicadores, e aí eu só vou começar quando tiver tudo pronto. O ótimo é inimigo do bom, então eu não começo nunca, porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, né? E o isolamento estratégico, né? Tentar desenhar linhas de cuidado e questionários de qualidade de vida sem envolver diretamente os pacientes, nessa solução, a gente vai acabar caindo no mesmo problema de que eu estou olhando só o que importa para o profissional de saúde e, mais uma vez, não estou olhando o que importa para o meu paciente. E aí, para a gente começar a fazer VBHC, é importante a gente se autoavaliar, a gente entender onde é que a gente está, para a gente ver o quanto que a gente já conseguiu agregar e onde estão as minhas maiores dificuldades para que eu possa trabalhar nessas dificuldades. Então, é importante eu ter um foco definido, eu escolher uma população quem eu vou trabalhar, porque eu não vou começar tudo ao mesmo tempo. É importante eu engajar as minhas lideranças, engajar a minha equipe multidisciplinar, porque a gente só vai conseguir fazer isso com um time entendendo aonde a gente quer chegar. Eu preciso definir as minhas estratégias de mensuração, os meus PROMs, os meus prêmios, os meus CROMs, em geral, a gente já tem uma literatura bem definida, né? Eu preciso saber como é que eu vou coletar esses dados, como é que eu vou conseguir integrar essas informações aos sistemas que eu já utilizo hoje, e é muito importante a gente ter esse compartilhamento de benchmarks, esse network, essa troca de experiências, para que a gente consiga, muitas vezes, avançar, porque a dor do outro ele resolveu assim, de repente é a minha solução também. Então, é importante fazer essa autoanálise para que a gente consiga avançar. E aí, se eu pudesse dar assim, 3 recomendações básicas de como a gente pode começar, a primeira seria, escolha uma condição clínica piloto. Vou olhar para a doença falciforme, vou olhar para a hemofilia, vou olhar para os meus pacientes cirúrgicos que estão chegando com anemia, vou olhar para a minha hemorragia obstétrica. Então, escolhe um foco e começa a trabalhar aquele foco. Não dá para mudar tudo de uma vez, tá? Definir um conjunto padrão simplificado. A literatura hoje ela traz algumas coisas. Existe o AISHON, que é um grupo que estuda muito VBHC e ele estuda os cenários e ele faz as métricas para aquele cenário. Então, se vocês colocarem no Google AISHON e você entra na página dele, já vai ter alguns cenários clínicos que eles já conseguiram validar algumas métricas para cada situação. Tem quase nada de hematologia, né? Mas é uma forma de você entender como foi que eles fizeram e tentar colocar isso um pouco na nossa prática. Então, é tentar escolher 2 PROMs, 2 CROMs que você veja que sejam vitais para a sua situação, nem que não esteja validado na literatura, mas que comece. E aí a gente, inclusive, como Hemorrede Nacional, a gente consegue fazer esse trabalho, né? Se a gente se unir, de repente a gente consegue fazer quais são os PROMs e os prêmios dos nossos grupos que a gente decida que vai atuar de forma mais estratégica. E engajar a equipe multidisciplinar, reunir o médico, o enfermeiro, assistente social, farmacêutico, o paciente que está relacionado com aquilo, os outros serviços de saúde, se você conseguir ter essa integração. E aí fica essa frasezinha, pense grande, comece pequeno, mas escale rápido. Não dá para a gente ficar, vou começar aqui, vou ficar 2 anos só com isso daqui. Não, vamos sempre ficar monitorando e acompanhando isso para crescer.
Porque o que é mais importante, a nossa finalidade é a vida do paciente, né? Então, valor, ele não é um conceito financeiro. Quando a gente fala valor, a gente traz muito para a questão, né, de recurso financeiro. Valor, ela é a métrica definitiva do cuidado e da empatia em escala. Então, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar valor. Não é gastar menos, é gastar melhor, porque eu vou olhar o custo do meu sistema de saúde como um todo e não só aquele meu recorte daquela situação. O VBHC, ele é uma ferramenta que vai permitir que a gestão entregue mais para um paciente. Às vezes, essa entrega maior, ela não envolve custo nenhum. É um ajuste num processo dentro do Hemocentro. Essa clínica que eu falei do Holter, eu sugeri, né, porque eu reclamei, eu conheci o dono da clínica, eu disse, muito obrigada e tudo, mas assim, não dá, 90 minutos aqui para eu instalar um Holter, em 10 minutos eu sairia daqui. Por que é que você não faz um atendimento paralelo para as pessoas que vão só colocar exame, porque quem vai passar por consulta é uma coisa, quem vai só fazer o exame é outra. Coloca 2 guichês separados na recepção. Aí dei mais uma chance, voltei para a clínica depois, no segundo atendimento, em 20 minutos eu tinha terminado tudo. Não teve investimento financeiro nenhum e teve uma entrega muito melhor e uma experiência muito melhor. Então, às vezes, é um ajuste de processo. Nem tudo precisa envolver dinheiro, né? E aí eu adorei essa frasezinha, né? Eu não sei quem é o autor, certo? Se alguém souber, depois aceito, porque aí até muda o slide. Se o objetivo real da atenção à saúde baseada em valor fosse a redução dos custos, analgésicos e compaixão seriam suficientes, porque é bem baratinho, né? E a gente só quer gastar menos? Não. A gente quer gastar melhor, entregar saúde para o nosso paciente, entregar experiência, entregar valor, porque a gente tem que pensar quando for a gente, né? Que sistema de saúde eu quero para me atender, para atender a minha família. E essa mudança, ela passa necessariamente por nós, que estamos atualmente nessa gestão e temos o espaço e as condições, nem sempre as ideais, mas as condições disponíveis para mudar esse paradigma. Ou a gente começa mudando internamente, ou a gente nunca vai conseguir uma mudança externa que a gente deseje e precise, tá? Então, muito obrigada pela atenção de todos.